Graça e paz, meus irmãos. Amém? Glória a Deus. Estou aqui hoje para compartilhar uma palavra, especialmente para as mamães, né? E que baita responsabilidade poder compartilhar essa palavra para vocês. Eu espero que de fato ela possa edificar o coração dessas mães guerreiras que estão aqui nessa igreja hoje, amém? Glória a Deus, aleluia. Eu gostaria de abrir essa palavra pontuando algumas coisas. Hoje nós vivemos um tempo completamente avesso àquilo que a palavra do Senhor nos diz, nos direciona. Então hoje muito me espanta, porque nós temos diante de nós uma geração de mulheres que estão crescendo e que vê a maternidade como algo ruim, que vê a maternidade como algo avesso mesmo, que não é bom ser mãe. Menino dá problema demais. Às vezes até mesmo casamento, é dor de cabeça demais. É que isso, aquilo outro. Só que o Senhor, Ele chama, né, as mulheres para gerarem filhos juntos aos seus maridos, justamente para que a palavra do Senhor possa se multiplicar. Então, hoje eu quero compartilhar com vocês, porque a gente ouve falar tanto dos profetas da palavra do Senhor, a gente ouve falar tanto dos homens da palavra de Deus, e muitas das vezes se esquece daquelas mulheres que ajudam e que auxiliam as mães, que auxiliaram, por exemplo, profetas, e até mesmo Jesus Cristo. E hoje eu quero abrir falando sobre Sara, a esposa de Abraão. Todo mundo aqui conhece quem que é Abraão, correto? Amém? E Sara, né? Sabemos que a história de Sara, ela, esposa de Abraão, o Senhor derramou sobre ela uma profecia, disse que ela seria mãe, e ela já estava de idade, e o Senhor foi lhe dar filho, o seu filho Isaque, só depois de vários anos. Lá em Gênesis 21, 2 está escrito: de acordo com a sua promessa, o Senhor Deus abençoou Sara. Ela ficou grávida e, na velhice de Abraão, lhe deu um filho. O menino nasceu no tempo que Deus havia marcado. Pensa você, mãe, ouvir uma promessa do Senhor: te darei um filho. E você pensa assim: vixe, eu já não tenho mais tempo, eu já não tenho mais disposição, já não tenho mais força para poder cuidar de uma criança que corre para lá, corre para cá, grita, chora e brinca e faz isso e faz aquilo outro. Eu trabalho em casa, eu tenho isso, tenho aquilo outro, ajudo de diversas maneiras. Eu acho que, apesar de provavelmente deveria ser um desejo do coração dela, ela provavelmente deve ter ficado espantada e assustada. Principalmente porque demorou um tempo, levou tempo para que ela tivesse Isaque. Ela já estava mais de idade, e Abraão também. E o que eu consigo ver nessa história de Sara, nesse momento que Sara passou? Eu vejo perseverança. Uma mulher que perseverou, apesar dos apesares, que ela confiou nessa promessa do Senhor, assumiu a responsabilidade e falou: beleza, vamos lá, vamos cuidar dessa criança, junto ao meu marido, Abraão. Nós vemos isso. E isso para mim é fantástico. Deus fez a promessa e no tempo certo, Ele cumpriu. Amém? Outra mulher que também muito me foi ministrado essa noite foi Joquebede, mãe de Moisés. Cara, essa daqui foi guerreira. Vocês pensam, vamos contextualizar vocês. Joquebede, mãe de Moisés, vivia no Egito. Faraó manda matar todos os filhos dos hebreus, os filhos que haviam nascido dos hebreus. Eu penso que essa mulher deve ter ficado maluca, desesperada. Moisés, pequeno ali, ela deve ter olhado para ele e falado: meu filho, não vai não. E vocês sabem muito bem o que acontece. Ela pega um cesto de junco, coloca Moisés nesse cesto e coloca no rio. Em Êxodo 2:3 está escrito: como não podia escondê-lo por mais tempo,
ela pegou uma cesta de junco, tapou os buracos com betume e piche, pôs nela o menino e deixou a cesta entre os juncos na beira do rio. Isso é coragem. Diante de uma situação completamente avassaladora, assustadora, ela confiou, ela acreditou certamente que Deus poderia cuidar e proteger Moisés. E ela colocou Moisés naquele cesto. Gente, você já pensou você pegar o seu filho, a sua filha, e fazer a mesma coisa? Será que você, como mãe, teria essa mesma confiança em Deus? Teria essa mesma coragem de permitir com que Deus fizesse isso? E agora, eu vou falar sobre Maria. Eu vou passar por elas e agora vocês vão entender onde é que eu quero chegar, tá bom? Maria, mãe de Jesus. Outra mulher que exala coragem. Outra mãe que foi corajosa. Maria, prestes a casar com José, ela pega, o anjo aparece para ela e fala: Maria, você dará à luz ao Filho do Altíssimo. Ela estava noiva de José. E naquela época, naquele tempo, se descobrissem, pensa assim, descobrem que Maria está grávida, noiva de José. A lei de Moisés declarava que ela deveria ser apedrejada, porque certamente iriam falar, foi fornicação. Mas qual que é a atitude de Maria? Ela pega e diz para o anjo: eis aqui a serva do Senhor. E ela toma aquela situação para ela, e ela confia e descansa que Deus vai conduzir essa gravidez. Então José, junto a ela, pega e cuidam de Jesus Cristo, né? Mesmo diante de toda essa situação, mesmo diante de tudo isso. Ela disse que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Outra mulher na Bíblia que exala coragem. Nós veremos também uma passagem em 1 Reis 17, onde Elias está passando por uma cidade e tem uma viúva, a viúva de Sarepta. E ele passa por aquela cidade, ele fala para ela, ele encontra aquela mulher, Deus fala para que ele vá de encontro àquela mulher, ele fala: você pode me dar água, você pode me dar um pão para comer? E aquela mulher se vê numa situação de escassez, onde ela só tinha comida, alimento e água para ela e para o filho dela, só tinha alimento para ela e para o filho dela, mas mesmo assim ela dá espaço para que o profeta entre na casa dela, e ela faz o pão para aquele profeta, e então ela fica tipo assim, pensa aquela mulher diante dessa situação: era a única comida que eu tinha para mim e para o meu filho, eu estou dando para um cara que veio aqui, para um profeta, e aí, o que vai acontecer? Mas Elias, ele pega e ele diz que naquela casa não vai faltar azeite e nem farinha. Olha que poderoso. E a gente tem um exemplo também da sunamita. A sunamita que ofereceu abrigo a Eliseu, ofereceu ali uma morada para ele, e o profeta Eliseu profetiza sobre ela, fala que ela dará à luz a um filho, mesmo sem ela ter pedido. E depois passa um tempo, o filho dela morre, ela vai atrás do profeta, o profeta vai até lá, e o menino ressuscita. O que eu estou querendo dizer aqui para vocês, mães, nessa manhã? O que todas essas mulheres têm em comum? Coragem e confiança em Deus. Muitas das vezes, eu sei porque eu tenho uma mãe maravilhosa, diga-se de passagem, que lutou e guerreou por mim, numa das minhas fases mais difíceis. Ela não abriu mão, em um período em que eu estava completamente perdido, ela orava por mim, ela buscava a presença de Deus, busca a presença de Deus, pedindo para que Deus me guardasse, para que Deus me livrasse, para que Deus me puxasse para a presença dEle e ficasse nesse lugar. Confiança. Uma das coisas que falta na geração hoje de mulheres é justamente confiar em Deus. Diante das adversidades do dia a dia, diante das adversidades
com o seu marido, com os seus filhos, muitas das vezes você pode até se desesperar. É comum, é humano. Mas o nosso Deus, Ele é um Deus que tem promessas. O nosso Deus, Ele é um Deus que tem promessas para as mães. Olha só, diante de todas essas situações, todas essas mulheres que eu mencionei, tanto Sara, ela teve que esperar um tempo? Teve que esperar um tempo, mas o Senhor cumpriu com a promessa que Ele fez para ela. Joquebede, Deus guardou Moisés, Deus fez que Moisés crescesse dentro do palácio, para que se cumprisse uma promessa na vida de Moisés. Maria foi escolhida para carregar em seu ventre Jesus, o Messias. Gente, que responsabilidade! Você pensa, que responsabilidade! Eu estou carregando, ela provavelmente disse, eu estou carregando o Filho de Deus no meu ventre. E você acha que ela não teve momentos às vezes de dúvidas, de angústias? Certamente, pois é normal na caminhada, principalmente na maternidade, acredito eu, de relatos que eu ouço, né, da minha mãe, das minhas tias, né, de amigas próximas de mim. Mas eu vejo que é algo em que você deve confiar, descansar e abraçar. Porque hoje a gente tem um mundo tão perverso, a gente tem um mundo tão maligno hoje em dia, que eu penso, pelo menos eu penso comigo, os cristãos eles têm que gerar mais filhos sim. Porque falta homens e mulheres de caráter. E eu creio que aqui hoje, nessa manhã, há mulheres que lutam por seus casamentos e há mulheres que lutam por seus filhos, para que eles cresçam em sabedoria, para que eles cresçam debaixo da presença de Deus, com o poder de Deus sobre eles. Pois é isso que vai fazer toda a diferença. É a sua confiança, é a sua atitude de confiança em Deus, é a sua atitude de descansar em Deus, que vai ditar o resultado de como vai ser o seu lar. De como vai ser o seu lar. A mulher sábia edifica a sua casa. Ela trilha, ela conduz um caminho para os seus filhos. Os pais que estão aqui, isso não retira o peso sobre o ombro de vocês não, tá? Só para deixar claro. Pois todos têm uma responsabilidade dentro de um lar. Mas especificamente para as mães, coragem, confiança. Às vezes falta isso dentro do seu coração. Às vezes falta esse descanso, sabe? Quão doloroso é para uma mãe ver um filho chorando. Quão doloroso é para uma mãe ver um filho passando por dificuldades. Quão doloroso é para uma mãe ver um filho perdido. E pelo menos, vou colocar 95% das mães que eu conheço não desistiram de seus filhos, para que eles crescessem debaixo dessa presença de Deus. Não desistiram de seus lares. Gente, Joquebede foi corajosa demais. Pegar Moisés, esses cotoquinhos de criança, de gente, colocar dentro de um cesto. Maria foi corajosa demais, colocando o próprio pescoço em risco, a própria reputação em risco. Sara, por esperar. A viúva, por oferecer o seu alimento ao profeta. E às vezes, mães, às vezes não, Deus prova para ver onde está firmado o seu coração, para ver onde está alicerçado o seu coração, se é no Altíssimo, se é nele ou se é nas coisas terrenas. Eu sei que vocês amam os seus filhos, sei que vocês amam os seus lares, sei que vocês amam, mas nada pode ser maior do que o teu amor por Deus, pois a tua comunhão com Deus vai ditar o seu resultado dentro do seu lar e o resultado da vida dos seus filhos. Crie a criança nesse caminho.
crie nesse caminho. E se às vezes não criou, ore e peça a Deus, porque Deus Ele ouve. Deus Ele faz coisas grandiosas. Uma das coisas que tem queimado no meu coração é justamente isso. A igreja, o povo, se esqueceu que Deus ainda é o Deus que opera milagres, que Deus ainda é o Deus que se move com autoridade e com poder. E se confiamos, se descansamos, se estamos alicerçados nisso, Deus vai fazer. Deus vai fazer. É crer, é confiar, é descansar. É com essa coragem que essas mulheres tiveram de abraçar essa responsabilidade, de abraçar a maternidade, de abraçar a família. Tanto se fala contra a família hoje em dia. Tanto se fala contra a família hoje em dia. Tanto se corrompe a família hoje em dia. Os lares. É pregado um amor, uma libertinagem muito grande. Dizem que é liberdade, mas não, é prisão. E o Senhor chama o seu povo para gerar filhos. O Senhor chama o seu povo para fazer com que cresçam homens e mulheres alicerçados na palavra do Senhor. Então, o que eu quero liberar sobre a vida das mães aqui hoje: coragem, confiança, descanso, paz, alegria dentro dos seus lares, nada de espírito de confusão, mas sabedoria e discernimento sobre as coisas que têm acontecido dentro de seus lares, para lidar diante das situações, para lidar com todas as situações. É isso que eu quero liberar sobre vocês aqui hoje, mulheres e mães, pois são vocês que geram homens, profetas, são vocês que geram pessoas, outras mulheres capazes de sair o mundo afora para pregar o Evangelho de Cristo e torná-lo conhecido. Amém? Coloque-se de pé.